Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h32. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou levando, como vocês podem ver, muito cansado, né? Cortei o cabelo aí, aparece mais a careca, é assim mesmo, né? Também, qual o problema de aparecer que eu estou ficando careca, né? Não é nada demais, né? Faz parte da vida. Temos aí muita atividade hoje, muita atividade hoje. Fazendo muita coisa, resolvendo muito problema. Semana que vem vai ser uma semana muito puxada, porque vai ter muita coisa para resolver. Mas é assim mesmo, né? A vida da gente é essa. Estou eu aqui localizando o site da CNBB para a gente pôr a nossa leitura. Ele está demorando um pouquinho para entrar, mas é assim mesmo. Nada de especial. Entrou ou não entrou? Entrou, né? Acho que agora está tudo aqui direitinho. Eu estou bem cansadinho. E já está quase na hora de começar, né? Eu vou dar mais um pouquinho porque eu entrei atrasadinho. São coisas da vida. Ai, ai. Estou aqui, mas não entrou o site certo, não. Entrou a liturgia diária de ontem. Eu, hein? Só um momentinho. Oi, Sérgio. Boa noite, paz e bem. Só um minutinho que tem que entrar. Entrou agora a liturgia de hoje, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se na mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e ungia-os com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia o convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, outro 50. Como não tivessem
com o que pagar. O homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me destes o beijo da saudação. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha e a Terezinha entraram. Boa noite, paz e bem. Essa passagem do Evangelho de Lucas é uma passagem com uma série de questões interessantes, uma série de questões que eu diria até importantes para a gente pensar, né? E por que eu digo que elas são até interessantes para a gente pensar? Porque o que elas trazem para a gente é muito importante. Mesmo com o pouco assim que a gente pode, nesses poucos versículos, o tanto de coisa que tem aqui para a gente pensar sobre essas coisas, né? Então vamos trabalhar um pouquinho aqui, um pouquinho de cada vez, tá? Primeiro, tem um pessoal que gosta de ficar dividindo as coisas. E gostam de dividir as coisas sempre de uma forma muito simplista. Quase sempre. Essa forma simplista de dividir as coisas é também uma forma que leva, vamos dizer, a pensar tudo preto no branco. E aí, aqui a gente vê que esse preto no branco falha com frequência. Então, a primeira coisa, Jesus e os fariseus. É muito comum que as pessoas coloquem os fariseus como os inimigos de Jesus. E essa é uma simplificação muito perigosa. E é uma simplificação que eu vejo muita gente fazer hoje em dia. Muitos, como o Luizinho Literal, eles tentam simplificar tudo como se fosse coisa simples. E como se fosse compartimentos estanques. Como se fosse um dualismo. Ou é isso ou é aquilo. E aí é muito gozado porque as pessoas começam a querer rotular tudo dentro da igreja e acaba rotulando tudo lá fora. Ou vice-versa. Rotulam tudo na igreja porque querem que nós rotulemos aqui fora. Ou A ou B. O
que eu quero dizer com isso? Todos os fariseus eram inimigos de Jesus? Não. Esse fariseu não é inimigo de Jesus. Esse fariseu é, inclusive, um discípulo de Jesus. E como é que eu posso afirmar isso? Por duas coisas nesse evangelho. Primeiro, que Jesus vira para ele e fala assim. Como é que ele fala? Né? Ele fala assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E o Simão responde: fala, mestre. Observa, ele não responde fala Jesus, fala Senhor, ele fala mestre. Ou seja, ele reconhece que Jesus é o mestre dele. Então ele está se colocando como discípulo. A outra característica é que Jesus foi chamado à casa deste fariseu para sentar à mesa dele. Na época de Jesus, chamar uma pessoa para sentar na sua mesa, dividir uma mesa com essa pessoa, é um pacto de aliança. Então, se ele está dividindo a mesa com Jesus, é porque ele tem uma aliança com Jesus. Então, você vê que esse fariseu seria um futuro cristão lá na frente. Como seria Nicodemos, como seria José de Arimateia, como foram vários e vários outros fariseus, inclusive Paulo de Tarso, né? Originalmente Saulo de Tarso e depois Paulo de Tarso. É importante a gente entender isso para que a gente não caia em conversinhas. Mas tem um outro preto no branco, ou preto ou branco, né? Que é a mulher pecadora. Né? O fariseu se achava puro, limpo, maravilhoso, porque ele segue a lei de Moisés. Então ele é um fariseu, segue a lei de Moisés, eu sou bom purinho. Enquanto aquela mulher é uma pecadora. Quantas pessoas vivem na igreja assim? Quantas pessoas transformam a vida espiritual como um simples regramento, como uma simples liturgia? Ah, não, para você comungar de forma piedosa, tem que comungar de joelhos e na boca, senão você está errado. É demoníaco. Ou, para você ter uma vida de penitência, você tem que fazer jejum e abstinência de carne. Ou, para você ser um homem misericordioso, você tem que confessar de 15 em 15 dias. Regras, regras, regras. Pessoal, isso não te torna puro. Isso não te torna perfeito. Isso não te torna santo. Você pode fazer várias e várias dessas regrinhas e ser um pecador terrível. Você pode, inclusive, seguir um monte de regras e ser absolutamente perverso. Porque você pode usar as regras para levar à perversão, para levar ao mal, para levar à dominação e à opressão. Sabe, tem um jogo que a gente joga, que é o RPG, que você se coloca como se fosse um personagem. Por exemplo, você podia ser um personagem do Senhor dos Anéis. Lá um elfo, um anão, uma coisa. E entre esses personagens tem os comportamentos. E um dos comportamentos é o vilão, que é mau e que segue as leis. Ué, Bernardo, mas se ele é mau, como é que ele segue as leis? Porque ele usa a lei para fazer maldade. Nota? Então, você tem aqui pessoas que podem seguir todas as regras e serem perversas.
Bernardo, você está dizendo que Simão era perverso? Não, não. Eu acho que Simão ainda não tinha entendido a questão da liberdade que Jesus te traz. Jesus não é contra a lei de Moisés, porque, na verdade, a lei de Moisés não foi escrita por Moisés, ela foi inspirada por Deus. E Jesus é Deus, então Jesus inspirou a lei. Ele não pode ser contra aquilo que ele inspirou. Mas ele é contra o uso da lei que ele inspirou como ferramenta de dominação, de opressão. Ele não quer que você viva pela lei, porque isso não é suficiente. E aí, ele faz uma parábola, que é uma parábola assim bastante razoável. Uma pessoa está devendo um dinheiro absurdo, a outra está devendo um dinheiro grande. Se eu perdoar as duas pessoas, quem é que vai gostar mais de mim? Aquela que você perdoou um dinheiro absurdo só porque realmente o que você fez é uma coisa sem medida. Né? E aí Jesus mostra o seguinte, e isso aqui é interessante porque ele fala assim: aquele a quem os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoou pouco, mostra pouco amor. E aqui a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado para a gente, vamos dizer assim, não simplificar a guerra. Né? Observa bem. Jesus fala, aquele a quem se perdoou pouco mostra pouco amor. Ou seja, se Jesus perdoa poucos pecados, você ama pouco ele. Mas a outra frase, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Então, no primeiro, né, aquele a quem se perdoou pouco mostra pouco amor. Ou seja, se eu perdoo poucos pecados, a pessoa tem pouco amor. Mas, no caso da mulher, os pecados que ela cometeu foram perdoados pelo amor excessivo que ela mostrou. E assim, fica estranho. Porque no caso da mulher, ela peca primeiro, ama depois e é perdoada. No outro caso, os poucos pecados são perdoados e a pessoa mostra pouco amor. Ou seja, é como você não consegue ver uma relação de proporcionalidade. Porque, na verdade, as pessoas talvez não entendam o que Jesus está falando. E talvez essa que seja a beleza desse evangelho, que as pessoas ainda não entenderam. E por não entenderem, não conseguem aplicar no dia a dia. Então vamos lá. Vamos tentar explicar. O Simão fariseu, que se orgulhava de seguir todas as regras e pecava muito pouco, recebe Jesus e faz uma aliança com ele. Né? E ao fazer uma aliança com ele, obviamente, tem seus pecados perdoados. De graça, Bernardo, de graça. Deus te salva de graça, não é porque você merece ser salvo. Não é porque você merece ser salvo, é porque Deus te ama. Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvar o mundo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Acabou.
Simão fariseu, que segue bem direitinho a regra, peca pouco, faz aliança com Jesus, tem seus poucos pecados perdoados. Mas o Simão tem um erro. Ele está tão preocupado em seguir as regras das piedades que ele se esquece das regras da dignidade. E aí ele deixa de receber Jesus com os cuidados maravilhosos. Quando alguém, um mestre, um rabino, um profeta chegava numa casa, quando um convidado chegava numa casa, devia haver uma bacia para que o convidado lavasse os pés. Uma vez eu fui chamado a ir no mosteiro de São Bento, almoçar com os monges. E eles estavam sem abade. E aí foi muito interessante porque o mestre dos noviços autorizou que eu entrasse como convidado. E aí, oi Marli, boa noite, paz e bem. E aí foi muito interessante porque se tem um abade no mosteiro, o abade é Jesus que recebe o convidado. Quando não tem o abade, a pessoa mais importante é o convidado. Pra vocês verem como o convidado é importante. E assim, logo que eu cheguei lá, me ofereceram água benta. Eu toquei na água benta. O chefe, o mestre dos noviços tocou, nós tocamos as mãos e fizemos o sinal da cruz. A água que deveria ter sido oferecida a Jesus é para limpar os pés, porque ele vem de fora e ele limpa os pés. Como se fosse assim, uma purificação que ele pode fazer. Até hoje, quando chega um convidado na sua casa, você recebe ele. Deveria ter tido um beijo. Que o fariseu não deu. Outro signo de dignidade. Deveria ter ungido a cabeça com óleo, indicando a importância da pessoa. Outro símbolo de dignidade. O fariseu, Simão fariseu, esse homem tão preocupado com as regras de piedade, se esqueceu da dignidade de quem estava diante dele. Mas ele tem poucos pecados, né? É um fariseu, observa tanto a lei. Então, os poucos pecados dele estão perdoados. Mas vem a mulher pecadora, a mulher indigna, a mulher que não é piedosa, a mulher que não segue as regras, a mulher que não tem direito de nada, porque mulher, e acima de tudo, é uma pecadora pública, uma pessoa desprezível, uma pessoa marginalizada. É daquelas que o pessoal não devia até hostilizar quando andava na rua. Se ela chegasse perto de algum homem, era capaz de ser enxotada com uma vara. Oi, Helena, boa noite, paz e bem, para não tornar o homem impuro. Mas ela sabe que Jesus está lá. Ela sabe que se ela chegar a Jesus, não vai rejeitá-la. Ela sabe que Jesus a ama. Ela tem tamanha fé em Jesus. Ela não se importa. Ela vai ao encontro de Jesus. Ela poderia ter sido enxotada até de forma violenta da casa de Simão o fariseu? Acredito que não. Porque Simão já era tocado por Jesus, então ele não faria uma coisa dessa, mas se fosse na casa de um fariseu qualquer, ela poderia até ser enxotada de forma violenta para que não contaminasse aquela casa. Mas ela sabia que o mestre, que a misericórdia, que o rosto humano da misericórdia de Deus estava lá. Ela se sentia amada, protegida, acolhida. Ela em Jesus se sentia reconciliada por Deus, com Deus, e sabia
sabia que ela precisava de mostrar o amor ao mundo. Ela precisava mostrar todo o amor que ela tem. Porque ela já sabia que Jesus a libertaria da opressão. A Jesus a libertaria da escravidão, da mancha, dessa mancha horrorosa que a sociedade lhe impunha. E aí ela avança. Não avança sem medo, ela avança com medo. Ela não avança firme e decidida, ela avança titubeando. Será que vão deixar eu entrar? E ela faz os atos de dignidade, até maiores do que eram necessários, até porque ela não era a anfitriã. E aí Jesus vira e fala assim, estão vendo? Olha como essa mulher ama. Minha filha, você me ama muito. Que coisa maravilhosa. Olha a fé dessa mulher. Dessa mulher que vocês desprezam, dessa mulher que vocês acham que não presta. Olha a fé dela. Você se sente tão amada por mim, você está demonstrando amor. Seus pecados estão perdoados. Ele não fala isso para ela, porque ela já sabe que os pecados estão perdoados. Ela fala para aquela multidão que está ali em volta, para que eles entendam que mais importante do que uma regrinha de piedade é o amor. Que uma regrinha de liturgia é o amor. Que uma regrinha, uma convenção mais importante é o amor. E agora, eu quero fazer aqui uma reflexão pastoral com você. Você entendeu que Deus te ama e porque Ele te ama, Ele vai perdoar os seus pecados, sejam poucos ou sejam muitos. Mas você entendeu que se você... Isso é o sentimento de Simão, fariseu. Mas você entendeu também que se você já sente o amor de Deus, é necessário que você transforme esse amor em fatos concretos, num amor vívido, num amor palpável, num amor que incide na sociedade. Entende isso? E é aí que eu falo. É isso que você vive na sua comunidade de fé? Quem é você? Você é só Simão fariseu? Você é só a mulher aos pés de Jesus? Ou você fez o ciclo completo? Você entendeu a maravilha que é ter sido amado por Jesus, ter tido seus poucos pecados perdoados. E por isso ama Jesus. Ou você foi adiante, eu sei que o Senhor perdoa meus pecados. Nossa, e eu acho que eram tantos. Como é que Jesus consegue fazer isso? Eu não mereço. Mas Ele me perdoa porque Ele me ama muito. E já que Ele me ama muito, Ele perdoa muito os meus pecados, eu vou mostrar esse amor ao mundo. Mas não é mostrar o amor ao mundo com regrinhas bobas. É um amor palpável. É um amor que você sente. É um amor que os outros sentem. É um amor que se manifesta nas suas relações, onde você não fica punindo os outros, onde você não fica oprimindo os outros, onde você não fica condenando os outros, mas que você cuida com amor e carinho de todas as pessoas à sua volta. É um amor daquela preocupação real com o ser humano e com a sua dignidade. É um amor que se manifesta no mundo, cuidando e salvando o mundo. E principalmente, salvando as pessoas e o local onde as pessoas vivem no mundo. Eu sei que pode parecer estranho, mas você vai mostrar ao mundo o quanto o Senhor te ama,
proporcionalmente a quanto você amar e cuidar das pessoas e da Mãe Terra à sua volta. Amém? São 8h03. Dá para a gente falar mais um pouquinho. Quero me agradecer a vocês que vieram participar da live. Quero agradecer a vocês que vão ver essa live. Se alguém concorda, quiser fazer elogio, curtir, muito bem. Se alguém acha que eu falei besteira, quiser criticar, muito bem, não tem problema nenhum. Só como sempre peço, educação e respeito. Tá? Só isso. Ninguém precisa gostar do que eu falo, ninguém precisa achar que eu falo muito bem, apenas peço que tenham respeito. Tá? Amanhã eu não vou fazer live, porque amanhã eu tenho o Círculo Bíblico, e além disso eu estou de plantão. Então não dá para fazer live. Tá? Sábado tem live. Tá? Sábado também vai ser um dia bastante complicado, porque eu vou ao presídio, eu vou para cadeia. Não, pode deixar, não vou preso não, tá? Vou lá cuidar de Jesus na figura do irmão preso, tá? Mas tem live de noite. Eu posso estar exausto, arrebentado, mas tem live, tá? E domingo é o terceiro domingo, eu vou estar na Capela de Santa Luzia. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sábado às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.